28. Fundamentos do Estado brasileiro, segundo Art. Primeiro, o Estado brasileiro tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 29. Objetivos fundamentais do Estado brasileiro. A Constituição consigna como objetivos fundamentais, art. Terceiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e de outras formas de discriminação. Poder e divisão de poderes. A divisão de poderes é um princípio fundamental da Constituição, consta no ser art. Segundo, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Exprimem, ao tempo, as funções legislativa, executiva e jurisdicional e indicam os respectivos órgãos, estabelecidos na organização dos poderes. 30. Poder político. Pode ser definido como uma energia capaz de coordenar e impor decisões visando a realização de determinados fins. É superior a todos os outros poderes sociais, os quais reconhece, rege e domina, visando a ordenar as relações entre esses grupos de indivíduos entre si e reciprocamente, de maneira a manter um mínimo de ordem e estimular o máximo de progresso à vista do bem comum. Possui 3 características fundamentais: unidade, indivisibilidade e indelegabilidade. 31. Governo e distinção de funções do poder. Governo é o conjunto de órgãos mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e realizada, ou o conjunto de órgãos supremos a que incumbe o exercício das funções do poder político. A distinção das funções que são a legislativa, a executiva e a jurisdicional, fundamentalmente é: a legislativa consiste na edição de regras gerais, leis, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem pública. A executiva resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis. A jurisdicional tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse. 32. Divisão dos poderes. Consiste em confiar cada uma das funções governamentais a órgãos diferentes, que tomam os nomes das respectivas funções. Fundamenta-se em 2 elementos: a especialização funcional e a independência orgânica. 33. Independência e harmonia entre os poderes. A independência dos poderes significa que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos não dependem da confiança nem da vontade dos outros, que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização, que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais. A harmonia entre os poderes verifica-se pelas normas de cortesiano trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. A divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, a busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade. 34. Exceções ao princípio. A Constituição estabelece incompatibilidades relativamente ao exercício de funções e poderes, art. 54, e porque os limites e exceções ao princípio decorrem de normas. Exemplos de exceção ao princípio, arts. 56, 62, medidas provisórias com força de lei, e 68, delegação de atribuições legislativas. O Estado democrático de direito, a democracia, como realização de valores de convivência humana, é conceito mais abrangente do que o de Estado de direito, que surgiu como expressão jurídica da democracia liberal. O Estado democrático de direito reúne os princípios do Estado democrático e do Estado de direito, não como simples reunião formal dos respectivos elementos, revela um conceito novo que o supera, na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do status quo.
35. Estado de Direito. Suas características básicas foram a submissão do império à lei, a divisão de poderes e o enunciado e garantia dos direitos individuais. 36. Estado Social de Direito. Transformação do Estado de Direito, onde o qualitativo e social refere-se à correção do individualismo clássico liberal pela afirmação dos chamados direitos sociais e realização de objetivos de justiça social. Caracteriza-se no propósito de compatibilizar, em um mesmo sistema, dois elementos: o capitalismo, como forma de produção, e a consecução do bem-estar social geral, servindo de base ao neocapitalismo. 37. Estado Democrático. Se funda no princípio da soberania popular, que impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, participação que não se exaure na simples formação das instituições representativas, que constituem um estágio da evolução do Estado democrático, mas não o seu completo desenvolvimento. Visa, assim, a realizar o princípio democrático como garantia real dos direitos fundamentais da pessoa humana. 38. Caracterização do Estado Democrático de Direito. Não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado de Democrático e Estado de Direito. Consiste na criação de um conceito novo, levando em conta os conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do status quo. É um tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo contraditório do mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar um Estado promotor de justiça social que o personalismo e monismo político das democracias populares sob o influxo do socialismo real não foram capazes de construir. A CF de 88 apenas abre as perspectivas de realização social profunda pela prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelo exercício dos instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita concretizar as exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa humana. 39. A lei no Estado democrático de direito. O princípio da legalidade é também um princípio basilar desse Estado. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das condições dos socialmente desiguais. 40. Princípios. A tarefa do Estado Democrático de Direito são os seguintes: princípio da constitucionalidade democrático, do sistema de direitos fundamentais, da justiça social, da igualdade, da divisão de poderes, da legalidade e da segurança jurídica. Sua tarefa fundamental consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. Princípio democrático e garantia dos direitos fundamentais. Regime político. 41. Conceito de regime político. É um complexo estrutural de princípios e forças políticas que configuram determinada concepção do Estado e da sociedade, e que inspiram seu ordenamento jurídico. Antes de tudo, pressupõe a existência de um conjunto de instituições e princípios fundamentais que informam determinada concepção política do Estado e da sociedade, sendo também um conceito ativo, pois, ao fato estrutural há que superpor o elemento funcional, que implica uma atividade e um fim, supondo dinamismo, sem redução a uma simples atividade de governo. 42. Regime político brasileiro. Segundo a CF/88, funda-se no princípio democrático. O preâmbulo e o art. Primeiro enunciam de maneira insofismável. Democracia. 43. Conceito de democracia. É um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo. 44. Pressupostos da democracia. A democracia não necessita de pressupostos especiais. Basta a existência de uma sociedade. Se seu governo emana do povo, é democracia. Se não, não é. A Constituição estrutura um regime democrático consubstanciando esses objetivos de equalização por via dos direitos sociais e da universalização de prestações sociais. A democratização dessas prestações, ou seja, a estrutura de modos democráticos, constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, instituído no art.
Primeiro. 45. Princípios e valores da democracia. A doutrina afirma que a democracia repousa sobre 3 princípios fundamentais: o princípio da maioria, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Em verdade, repousa sobre 2 princípios fundamentais, que lhe dão a essência conceitual: o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana do povo. A participação, direta e indireta, do povo no poder, para que este seja efetiva a expressão da vontade popular. Nos casos em que a participação é indireta, surge um princípio derivado ou secundário, o da representação. Igualdade e liberdade, também, não são princípios, mas valores democráticos, no sentido que a democracia constitui instrumento de sua realização no plano prático. A igualdade é valor fundante da democracia, não igualdade formal, mas a substancial. 46. O poder democrático e as qualificações da democracia. O que dá essência à democracia é o fato de o poder residir no povo. Repousa na vontade popular no que tange a fonte do exercício do poder. O conceito de democracia fundamenta-se na existência de um vínculo entre o povo e o poder. Como este recebe qualificações na conformidade de seu objeto e modo de atuação. A democratização do poder é fenômeno histórico, daí o aparecimento de qualificações da democracia para denotar-lhe uma nova faceta, ou seja, a democracia política, a social e a econômica. 47. Exercício do poder democrático. Democracia direta é aquela em que o povo exerce, por si, os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e julgando. Democracia indireta, chamada representativa, é aquela na qual o povo, fonte primária do poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente, em face da extensão territorial, da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais, outorga as funções de governo aos seus representantes, que elege periodicamente. Democracia semidireta é, na verdade, democracia representativa com alguns institutos de participação direta do povo nas funções de governo, institutos que, entre outros, integram a democracia participativa. 48. Democracia representativa pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, que vem a formar os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, o sistema eleitoral, etc., como constam nos arts. 14 a 17 da CF. A participação popular é indireta, periódica e formal, por via das instituições eleitorais que visam a disciplinar as técnicas de escolhas dos representantes do povo. 49. O mandato político representativo. A eleição gera, em favor do eleito, o mandato político representativo. Nele se consubstanciam os princípios da representação e da autoridade legítima. O mandado se diz político representativo porque constitui uma situação jurídico-política com base na qual alguém, designado por via eleitoral, desempenha uma função política na democracia representativa. 50. Democracia participativa. O princípio participativo caracteriza-se pela participação direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo. As primeiras manifestações consistiram nos institutos de democracia semidireta, que combinam instituições de participação direta e indireta, tais como a iniciativa popular, art. 14, e regulado no art. 61, parágrafo 2º, o referendo popular, art. 14, e 49, XV, o plebiscito, art. 14, e 18, parágrafo 3º e 4º, e a ação popular, art. 5º, o XI. 51, democracia pluralista. A CF/88 assegura os valores de uma sociedade pluralista, preâmbulo, e fundamenta-se no pluralismo político, art. 1º, v. A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista que respeita a pessoa humana e sua liberdade. Optar por isso significa acolher uma sociedade conflitiva, de interesses contraditórios e antinômicos. O papel político é inserido para satisfazer, pela edição de medidas adequadas o pluralismo social, contendo seu efeito dissolvente pela unidade de fundamento da ordem jurídica.
52. Democracia e direito constitucional brasileiro. O regime assume uma forma de democracia participativa, no qual encontramos participação por via representativa e participação direta por via do cidadão. A esse modelo, a Constituição incorpora princípios da justiça social e do pluralismo. Assim, o modelo é o de uma democracia social, participativa e pluralista. Não é, porém, uma democracia socialista, pois o modelo econômico adotado é fundamentalmente capitalista. Segundo parte, dos direitos e garantias fundamentais, e, a Declaração dos Direitos. 1. A Declaração dos Direitos nas Constituições brasileiras. A Constituição do Império já os consignava quase integralmente, havendo, nesse aspecto, pouca inovação de fundo, salvo quanto à Constituição vigente que incorpora novidades de relevo. Ela continha um título sob rubrica confusa das disposições gerais, e garantia dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, com disposições sobre a aplicação da Constituição, sua reforma, natureza de suas normas e o art. 179, com 35 incisos, dedicados aos direitos e garantias individuais especialmente. Já a Constituição de 1891 abria a seção I do título 4º com uma declaração de direitos, assegurando a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos dos 31 parágrafos do art. 72. Basicamente, contém só os chamados direitos e garantias individuais. Essa metodologia modificou-se a partir da Constituição de 1934, que abriu um título especial para a Declaração de Direitos, nela inscrevendo não só os direitos e garantias individuais, mas também os de nacionalidade e os políticos. Essa Constituição durou pouco mais de 3 anos, pelo que nem teve tempo de ter efetividade. A ela sucedeu a Carta de 1937, ditatorial na forma, no conteúdo e na aplicação, com integral desrespeito aos direitos do homem, especialmente os concernentes às relações políticas. A Constituição de 1946 trouxe o título 4º sobre as Declarações dos Direitos, com 2 capítulos, um sobre a nacionalidade e a cidadania e outro sobre os direitos e garantias individuais, incluindo no caput do art. 141, o direito à vida. Assim fixou o enunciado que se repetiria da Constituição de 1967, art. 151, e sua emenda 1, 69, art. 153, assegurando os direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade. A CF/88 adota a técnica mais moderna. Abre-se com um título sobre os princípios fundamentais, e logo introduz o título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, matéria que nos ocupará a partir de agora. Teoria dos direitos fundamentais do homem. 2. Inspiração e fundamentação dos direitos fundamentais. A doutrina francesa indica o pensamento cristão e a concepção dos direitos naturais como as principais fontes de inspiração das declarações dos direitos, fundada na insuficiente e restrita concepção das liberdades públicas, não atina com a necessidade de envolver nessa problemática também os direitos econômicos, sociais e culturais, aos quais se chama brevemente direitos sociais. Outras fontes de inspiração dos direitos fundamentais são o Manifesto Comunista e as doutrinas marxistas, a doutrina social da Igreja, a partir do Papa Leão XVI, e o intervencionismo estatal. 3. Forma das declarações de direitos. Assumiram, inicialmente, a forma de proclamações solenes. Depois, passaram a constituir o preâmbulo das constituições. Atualmente, ainda que nos documentos internacionais assumam a forma das primeiras declarações, nos ordenamentos nacionais integram as constituições, adquirindo o caráter concreto de normas jurídicas positivas constitucionais, por isso, subjetivando-se em direito particular de cada povo, que tem consequência jurídica prática relevante. 4. Conceito de direitos fundamentais.
Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualitativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive. Fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. É a limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela dependem. 5. Natureza e eficácia das normas sobre direitos fundamentais. A natureza desses direitos são situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. A eficácia e aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do direito positivo. A CF/88 é expressa sobre o assunto, quando estatuir que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 6. Classificação dos direitos fundamentais. Em síntese, com base na CF/88, podemos classificar os direitos fundamentais em 5 grupos. 1. Direitos individuais, art. 5. 2. Direitos coletivos, art. 5. 3. Direitos sociais, arts. 6 e 193 ISS. 4. Direitos à nacionalidade, art. 12. 5. Direitos políticos, arts. 14 a 17. 7. Integração das categorias de direitos fundamentais. A Constituição fundamenta o entendimento de que as categorias de direitos humanos fundamentais, nela previstos, integram-se num todo harmônico, mediante influências recíprocas, até porque os direitos individuais estão contaminados de dimensão social, de tal sorte que a previsão dos direitos sociais, entre eles, os direitos de nacionalidade e políticos, lhes quebra o formalismo e o sentido abstrato. Com isso, transita-se de uma democracia de conteúdo basicamente político-formal para a democracia de conteúdo social, se não de tendência socializante. Há certamente um desequilíbrio entre uma ordem social socializante e uma ordem econômica liberalizante. 8. Direitos e garantias dos direitos. Interessam-nos apenas as garantias dos direitos fundamentais, que distinguiremos em 2 grupos. Garantias gerais, destinadas a assegurar a existência e a efetividade, eficácia social, daqueles direitos, às quais se referem à organização da comunidade política, e que poderíamos chamar condições econômico-sociais, culturais e políticas que favorecem o exercício dos direitos fundamentais. Garantias constitucionais, que consistem nas instituições, determinações e procedimentos mediante os quais a própria Constituição tutela a observância ou, em caso de inobservância, a reintegração dos direitos fundamentais. São de 2 tipos. Gerais, que são instituições constitucionais que se inserem no mecanismo de freios e contrapesos dos poderes e, assim, impedem o arbítrio com o que constituem, ao mesmo tempo, técnicas de garantia e respeito aos direitos fundamentais. Especiais, que são prescrições constitucionais estatuindo técnicas e mecanismos que, limitando a atuação dos órgãos estatais ou de particulares, protegem a eficácia, a aplicabilidade e a inviolabilidade dos direitos fundamentais de modo especial. O conjunto das garantias forma o sistema de proteção deles. Proteção social, política e jurídica. Em conjunto caracterizam-se como imposições, positivas ou negativas, aos órgãos do poder público, limitativas de sua conduta, para assegurar a observância ou, no caso de violação, a reintegração dos direitos fundamentais. E, dos direitos e deveres individuais e coletivos, fundamentos constitucionais. 9. Conceito de direito individual.
são dos direitos fundamentais do homem-indivíduo, que são aqueles que reconhecem a autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado. 10. Destinatários dos direitos e garantias individuais são os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Art. 5. Quanto aos estrangeiros não residentes, é difícil delinear sua posição, pois o artigo só menciona brasileiros e estrangeiros residentes. 11. Classificação dos direitos individuais. A Constituição dá-nos um critério para a classificação dos direitos que ela anuncia no art. 5. Quando assegura a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Preferimos, no entanto, fazer uma distinção em 3 grupos. 1. Direitos individuais expressos, aqueles explicitamente enunciados nos incisos do art. 5. 2. Direitos individuais implícitos, aqueles que estão subentendidos nas regras de garantias, como direito à identidade pessoal, certos desdobramentos do direito à vida, o direito à atuação geral, art. 5. E 3. Direitos individuais decorrentes do regime e de tratados internacionais subscritos pelo Brasil, aqueles que não são nem explícita nem implicitamente enumerados, mas provêm ou podem vir a provir do regime adotado, como direito de resistência, entre outros de difícil caracterização a priori. 12. Direitos coletivos. A rubrica do capítulo 1 do título I enuncia uma especial categoria dos direitos fundamentais, os coletivos, mas nada mais diz a seu respeito. Onde estão, nos incisos do art. 5. Esses direitos coletivos? Muitos desses ditos interesses coletivos sobrevivem no texto constitucional, caracterizados, na maior parte, como direitos sociais, arts. 8º e 37, vi. 9º e 37, vi. 10. 11. 225, ou caracterizados como Instituto de Democracia Direta nos arts. 14, e terceiro, 27, parágrafo 4º, 29, e 61, parágrafo 2º, ou ainda, como Instituto de Fiscalização Financeira, no art. 31, parágrafo 3º. Apenas as liberdades de reunião e de associação, o direito de entidades associativas de representar seus filiados e os direitos de receber informação de interesse coletivo e de petição restaram subordinados à rubrica dos direitos coletivos. 13. Deveres individuais e coletivos. Os deveres que decorrem dos incisos do art. 5. Tem como destinatários mais o poder público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores de poder. Incisos XLIX, XI, XIV e ETIC. Do art. 5. Do direito à vida e do direito à privacidade. Direito à vida. 14. A vida como objeto do direito. A vida humana, que é objeto do direito assegurado no art. 5. Integra-se de elementos materiais e imateriais. A vida é intimidade conosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesmo, um assistir a si mesmo e um tomar posição de si mesmo. Por isso é que ela constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. 15. Direito à existência. Consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital senão pela morte espontânea e inevitável. Tentou-se incluir na Constituição o direito a uma existência digna. 16. Direito à integridade física. A Constituição, além de garantir o respeito à integridade física e moral, art. 5. Schlix, declara que ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Art. 5. A fim de dotar essas normas de eficácia, a Constituição preordena várias garantias penais apropriadas, como o dever de comunicar, imediatamente, ao juiz competente e à família ou pessoa indicada, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre. O dever da autoridade policial informar ao preso seus direitos. O direito do preso à identificação dos responsáveis por sua prisão e interrogatório policial.
17. Direito à integridade moral. A Constituição realçou o valor da moral individual, tornando-a um bem indenizável. Art. 5º, VIX. A integridade moral do direito assume feição de direito fundamental. Por isso é que o direito penal tutela a honra contra a calúnia, a difamação e a injúria. Your Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like